Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. No dia de hoje vou apresentar o artigo que tem como título The Coupling Filtered Smith Predictor Design for Multivariable System with Multiple Time Delays. Os autores do artigo são Sérgio Andrés Castanho, Rodolfo César Costa Flech, Júlio Elias Normey Rico e Miriam Saret Barra Serras. Este é um artigo da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação está organizada da seguinte forma: uma introdução, a revisão da literatura, a sintonia do preditor de Smith filtrado via desacoplamento, o estudo de caso e as conclusões. Introdução. A maioria dos processos industriais apresentam atrasos nas suas dinâmicas. Exemplos típicos da indústria de processos são as colunas de destilação e os evaporadores e trocadores de calor. O atraso é um fenômeno comum que pode aparecer entre duas ou mais variáveis de um sistema de controle. Ele pode ser causado, por exemplo, pelo tempo necessário para transportar massa, energia ou informação. A presença do atraso pode dificultar significativamente o projeto do controlador em malha fechada. Quando o processo é multivariável, os problemas de controle são ainda mais complexos, dado que adicionasse ao problema da compensação do atraso o efeito dos acoplamentos do sistema MIMO. Na figura, evidencia-se um sistema MIMO 2x2 influenciado por diferentes tipos de atrasos. Pode ser observado como as entradas, além de influenciar a malha direta, também influenciam as malhas cruzadas do sistema. Nesse artigo, o sistema MIMO será representado por matrizes de funções de transferência. Revisão da literatura. Uma das estratégias de controle utilizadas para contornar o problema do atraso é conhecida como o preditor de Smith filtrado, a qual é uma modificação do preditor de Smith original. Essa estrutura prediz a saída do processo real baseando-se num modelo sem atraso, aqui no GSUN, predizendo o comportamento do sistema caso não tivesse atraso de transporte. Com base nessa estrutura, pode-se projetar um controlador primário C, levando em consideração um processo sem nenhum tipo de atraso. Com a inclusão do filtro, essa estrutura é capaz de controlar plantas integradoras ou instáveis, caso que não era possível na estrutura original. O filtro aumenta a robustez do sistema de controle a incertezas na modelagem da planta ou acelera a rejeição de perturbações de carga em processos estáveis. A extensão do preditor de Smith filtrado para o caso MIMO na presença de múltiplos atrasos se mostra na seguinte estrutura no caso discreto. Nesta estrutura, o modelo rápido, GSUO, pode possuir atrasos, visto que se realiza a compensação dos atrasos efetivos por saída. Note que a matriz L vai conter os atrasos mínimos de meu modelo e por isso a principal limitação desse método consiste no fato que o projeto do controlador primário deve ser realizado considerando uma planta que ainda pode possuir atrasos. A principal vantagem dessa abordagem é que a resposta esperada em malha fechada para o caso nominal é a mesma resposta projetada para o modelo rápido, porém com todos os atrasos presentes na planta. Sintonia do preditor de Smith filtrado via desacoplamento. A ideia dessa abordagem é adicionar uma rede de desacoplamento na estrutura do preditor de Smith filtrado. Com isso, busca-se obter uma saída do processo MIMO com a menor interação possível entre as variáveis, mantendo a característica de predição de saída aqui no YK, que tinha a estrutura do preditor de Smith para o caso CISO. A ideia essencial do desacoplamento
é a imposição de uma rede de cálculo que permita cancelar as interações existentes no processo multivariável. Assim, obtém-se um novo processo aparente que unicamente possui elementos na sua diagonal principal. Para conseguir a propriedade de predição de saída, se deve garantir que o atraso mínimo fique alocado na diagonal principal. Dessa forma, a matriz de função de transferência de SUO fica livre de atraso na sua diagonal principal. Agora, se começa fazendo o desacoplamento no modelo completo do sistema, obtendo um novo processo aparente que, para o caso nominal, o qual é um processo totalmente livre de interações, dado que unicamente tem elementos na sua diagonal principal. Depois, se faz o desacoplamento do modelo rápido de SUO, obtendo um novo modelo rápido aparente T, que também unicamente tem elementos na sua diagonal principal. Pode ser observado que os dois processos aparentes, o T e o Q, são iguais, com a única diferença que o processo aparente T é uma antecipação do processo aparente Q, por causa que o modelo aparente T não possui ou não está influenciado pelos atrasos mínimos do sistema. Isso demonstra que se os atrasos mínimos de um processo MIMO com múltiplos atrasos estão alocados na diagonal principal, é possível fazer um desacoplamento de variáveis, mantendo a característica de predição de saída do preditor de Smith do caso CISO, estudo de caso. O seguinte processo é especial, dado que um de seus termos da matriz da função de transferência é integrador, ou seja, tem um polo na origem. E além disso, o atraso mínimo não está alocado na diagonal principal. Para contornar esse problema, é necessário acrescentar uma matriz N com atrasos artificiais, com o objetivo de colocar o atraso mínimo na diagonal principal. Nota que o novo processo PN agora possui os atrasos mínimos na diagonal principal. E dessa forma se chega num modelo rápido de SUO que não possui atrasos na sua diagonal principal. Para esse processo é projetado um desacoplador direto, no qual os elementos da primeira linha são fixados à unidade, com o objetivo de evitar a aparição de um zero de fase não mínima por causa do termo integrador em G12. A inclusão desse desacoplador permite obter os processos aparentes T e Q, os quais são processos livres de interações, e baseando-se nesses processos, se sintoniza um controlador PI MIMO para cada variável do processo aparente e se adiciona um filtro para evitar o termo integrador da primeira variável. No gráfico, pode-se observar o comportamento do controle da estrutura do preditor de Smith filtrado sem desacoplador. É evidente que a interação é bastante forte neste sistema MIMO, principalmente a interação da variável 2 sobre a variável 1. A inserção do desacoplador consegue eliminar a interação do sistema, como pode ser observado na figura, obtendo uma resposta transitória muito mais suave com a mesma velocidade de reação. No gráfico, pode-se apreciar também que o desacoplador continua tendo uma boa resposta transitória na presença de erros de modelagem. Além disso, continua desacoplando as variáveis do sistema. Para este caso, foi considerado uma incerteza de 20%. Pode-se observar também que o comportamento das variáveis manipuladas que não tinham desacoplador apresentam câmbios mais agressivos com relação às variáveis que tinham desacoplamento. Conclusões.
O desacoplador direto consegue dissociar as variáveis de um processo MIMO com múltiplos atrasos. Alocando os atrasos mínimos na diagonal principal, é possível manter a propriedade de predição de saída do sistema junto com o desacoplamento das variáveis. O projeto do controlador primário ainda deve ser feito considerando um modelo rápido que pode continuar apresentando atrasos. O exemplo mostra que o procedimento apresenta melhoras na resposta transitória sobre o preditor de Smith MIMO convencional.